Vamos orar, meus irmãos, para nós escolher as ofertas da casa de Deus. Põe a sua oferta nas mãos. Glória a Jesus. Você que trouxe, Deus abençoa. E quem não trouxe, Deus abençoa da mesma maneira. Amém? Soberano Deus, maravilhoso Pai, no nome de Jesus, o nosso Senhor, pedimos ao Senhor perdão do nosso pecado, Pai, que nessa hora nós vamos ofertar na casa do Senhor. Queima os nossos pecados, meu Pai, consagra esta oferta, consagra, Pai, esse dízimo que o Senhor preparou nessa noite para teu servo, a tua serva, trazer a casa do Senhor. Confirma, Pai, as promessas, as vitórias, no nome de Jesus, amém? Multiplica, Senhor, multiplica a farinha na minha panela, o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite na minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha na minha panela. Multiplica, Senhor, multiplica. Amém? Glória a Deus. Que nunca falta o pão. Aquele que dá, que ajuda ao Senhor, está prestando. Está vendo, irmãos? A campanha do quilo continua. As irmãs estão ali, né? A irmã Juscelia, a irmã Maria, as duas irmãs Maria, outra irmã ali, né? Se elas não estavam sabendo, né? Hoje nós estamos sabendo, né, irmão Adão? A campanha do quilo não parou, vai continuar para sempre, viu, irmãos? As irmãs e os irmãos que sentir, porque eu não vou dizer se os irmãos tiver, porque todos têm. Agora é nós dizer eu senti, porque todos nós temos, né, irmão Gênio? Agora o difícil é dizer eu vou dar, não é isso? Porque todos nós temos, pouquinho, mas tem, né, irmão? Todos têm, né, irmão Juscelia? Pode ir lá amanhã que no fogão da irmã tem carne, tem arroz, tem macarrão, né? Como é que nós vamos dizer que não tem, né? Agora o que Jesus quer que nós façamos é dividir. Ei, glória, amém? É dividir. Só tem esse pouquinho, irmão Valtônio, mas sim, dá para dividir para um bocado de gente, não dá? Vai dividindo um pouquinho para um pouquinho para outro e Deus vai multiplicando. Aquele pouquinho que a irmã deu, o irmão lá, um mequinho de açúcar, Deus vai multiplicar num saco de açúcar. Ele vai fazer café, vai chegar o tempo de ele colher o que estava esperando e ainda tem açúcar na vasilha, porque tira e Deus vai multiplicando, é pegando e Deus multiplicando. Eu creio assim, irmão. É verdade. Nós temos que criar um amor dentro de nós diferente do amor do mundo, porque do amor do mundo não, até nós mesmos espera alguém nos dar para nós dar, está errado. Espera nós amar, nós ser amados por alguém para nós mostrar a ele o amor, dar ele o amor. Está errado também, porque a Bíblia não ensina assim. Esse é um exemplo para nós, igreja do Senhor. Ah, irmão Valtônio, lá em casa eu só tenho 3 quilos de arroz, é o suficiente para passar a semana. Olha o que eu estou dizendo, a Bíblia está falando para nós. Tem 3 quilos? Se o seu coração desejar dizer, eu vou dar 1 quilo, é 1 quilo, né, mano? E não vai faltar nada. Você vai ver a sua despensa, Deus, ó, enchendo. Glória a Deus. Não falta, a palavra de Deus é fiel, irmão. E nós temos que provar para depois a gente dizer que é bom, né, irmão, gente? Como é que eu vou dizer que uma laranja é doce se nunca prova, irmão Marivânia? Né? E Deus quer que nós façamos prova. Como é que eu vou fazer prova? Um dia no Bonito, quando eu tinha só, acho que só Daniel, acho que minha esposa lembra, nós tinha só um tiquinho de leite. E a minha sobrinha Daniela chegou na casa, ela era gaga assim, né? Até hoje. Pediu a minha esposa um pouquinho de leite para a mãe dela, minha irmã, fazer uma comida lá para os filhos dela, né? Aí só tinha um resto, né, Luciano? O derradeiro. Ela deu o derradeiro. Quando foi na noite, não sei se foi no decorrer do mesmo dia, Deus preparou uma cesta. Não foi? Tão grande que foi dividida para mim e a outra irmã. Ela está ali para testemunhar, não foi verdade? Não foi bonito? Então Deus é assim, irmãos. Eu já vi muitos testemunhos, mas Deus está me ordenando nós falar aqui nessa noite para crescer a fé dos irmãos, porque tem irmão que é pegado demais. Muitas vezes seu irmão bem vizinho de você não comeu carne hoje, você tem carne lá, ainda sobra para dar para os gatos, e o seu cachorro você tem. Não é verdade? Ah, mas a carne está cara, irmão, R$40 um quilo de carne boa. Sim, irmão, pode ser sem dar.
Tu vai ver se Deus não te dá muito mais do que esse 100. Eu faço prova e desafio qualquer irmão que sentir no seu coração, dizer: eu vou doar uma cesta para o irmão, de coração eu vou dar 1 quilo de carne da melhor, de primeira para minha irmã, para o meu irmão, para você ver, Deus não vai deixar faltar o melhor na tua mesa. Amém? Quem crê assim? Eu acredito que vou buscar conduções para eu fazer assim para Deus, e Deus vai me dar, porque nós temos que crer na palavra. Amém? Vamos ficar de pé orando, recebendo nosso irmão João Josué, que vai estar dando continuidade ao estudo da palavra de Deus, que começou domingo, não foi? Vamos orar ao nosso Pai, maravilhoso Deus, soberano, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Mais uma vez, meu Pai, a tua igreja levanta as mãos ao céu para interceder, meu Pai, em favor da vida do teu filho, que nesse momento, ó Pai, vai assumir o altar da casa do Senhor, para pregar a tua palavra. Senhor, usa ele mais nas tuas mãos, fala conosco através da tua palavra, através do Espírito Santo, usando a boca dele, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém? As palmas bem alegres para Jesus, recebendo o nosso irmão cooperador, João Josué. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, que até aqui tem nos ajudado. Por isso, nós estamos todos felizes, né, meus irmãos? Glória a Jesus. Nós estamos na continuação do estudo sobre os dons espirituais. Amém? Glória a Deus. Nós vamos aprender mais um pouquinho hoje, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Chegou um cabo de um microfone ali, parece que é bom aquilo ali. Depois, no finalzinho do culto, estarei testando, para a glória de Deus, para a gente ficar usando 2 microfones, a obra do Senhor Jesus. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós, quarta-feira passada, nós estávamos ali em Cafarnaum, eu e os filhos do pastor Valtonho. Foi bênção para a glória de Deus. Deus abençoe os irmãos que tem sempre orado por nós. Louvado seja Deus. E Deus tem honrado as vossas orações, e ali nós fizemos o que Deus nos mandou, e foi bênção para a glória de Deus, né? Peço oração aos irmãos a favor da minha família, não puderam comparecer, alguns enfermos, né? Minha mãe está enferma, meu pai não pode, porque hoje é um dia muito difícil lá, que fica pegando água, né? E aí o negócio é estreito hoje lá. E minha irmã, ore por ela também. Ela, a mais velha, ela voltou para Jesus, fez uma aliança com Deus, a Ruth, né? E aí ela está meio enferma também. Ore por ela, para Deus dar vitória, tá? Eu desde já agradeço os irmãos que estão orando e irão orar por mim e pela minha família. Amém, meus irmãos? Deus tem nos ajudado, Deus tem nos dado força. Meus irmãos, eu quero fazer uma oração com vocês breve. Já quero entrar no estudo, e assim Deus vai nos abençoar. Vamos orar, porque a vitória está na oração. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, maravilhoso, nós estamos diante de Ti, na Tua presença. Mesmo fraquinho, mas estamos aqui. Estamos aqui, meu Pai, porque só o Senhor para nos ajudar. É verdade, meu Deus, que nós somos tão fracos, nós somos tão pecadores. Perdoa, Senhor Jesus, os nossos muitos e muitos pecados. Perdoa as nossas muitas e muitas imperfeições, falha. Purifica-nos com teu sangue carmesim, nos lava com teu sangue, porque reconhecemos que somos pecadores. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero te pedir
nos liberta de tudo que não te agrada, tira de nós tudo aquilo que não é do teu agrado. Meu Senhor Jesus, purifica nós com teu sangue, venha nos limpar e nos purificar e arrancar tudo aquilo que é desagradável a Ti, que está na nossa vida. Queremos Te pedir, nos dê força para nós obedecer a Tua palavra, para nós obedecer a Tua doutrina, nos dê força para nós viver em santidade. Senhor Jesus, ajuda a Tua igreja, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia do Teu povo, ajuda a minha fraca pessoa também, Senhor Jesus. Socorre o Teu povo que clama, que pede pela Tua graça. Nos dê força para nós vencer as tentações e as lutas da vida. Senhor Jesus, nos ajuda para nós cada dia mais nos humilharmos diante de Ti. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Meu Pai, não deixa nós nos exaltarmos, mas nos ajuda a nós sermos humildes, a nós ser uma pessoa, meu Pai, que se humilha diante de Ti, uma pessoa que reconhece as nossas fragilidades, nos ajuda a ser humilde, tira toda soberba, toda exaltação. Senhor Jesus, ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo. Eu quero Te pedir agora que as pessoas que entraram aqui enfermas já vão sair curadas para a glória do Teu nome. Eu Te peço que essa pessoa que tem problema, meu Pai, no sangue, saia problema no sangue, saia problema interno e externo, enfermidade na coluna, no rim, no coração, toda doença que está na perna dessa pessoa, nos ossos dessa pessoa, saia em nome de Jesus. Toda enfermidade, bata em retirada agora, todas as dores de cabeça, toda tontura, toda náuseas, saia em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade, nós Te pedimos pela nossa família, nós Te pedimos que abençoe a nossa família, fortalece a nossa família, ajuda a nossa família. Nós Te pedimos por os novos convertidos, abençoa os novos convertidos, ajuda os novos convertidos, ajuda minha irmã, dá força a ela, Senhor Jesus. Senhor Jesus, venha despertar os que estão dormindo, venha despertar os que estão na inércia, no pecado, meu Pai, no sono do pecado. Desperte os que estão apostatados também. Senhor Jesus, nós Te pedimos, nos dá força, ó Pai, que nós estejamos sempre vigilantes, que nós estejamos sempre preparados para a Tua vinda, porque o Senhor virá e não tardará. Senhor Jesus, nos ajuda, meu Pai, a nós estar orando, nos dê força para orar, jejuar, leia a Bíblia, santificar, evangelizar. Desperta o Teu povo, desperta a Tua igreja, e eu Te peço agora, manifesta, meu Pai, com unção tremenda aqui agora, com unção, meu Pai, tão grande sobre essa vida, com unção agora de renovo, que essa pessoa que se encontra fraca sinta o fortalecimento agora. O que estiver caído, sinta-se levantado e se levante agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Opera, ó Deus, maravilhosamente em nosso meio, a Tua graça, o Teu poder. Ajuda o Teu servo, o pastor Galpônio, abençoa este ministério, esta obra local, faz notória, faz crescente, usa os obreiros, meu Pai, abençoa os membros, os congregantes, dizimista, ofertante, abençoa esta obra e nos dê a grande bênção e vitória, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Queridos irmãos, Deus abençoe todos, que estão aqui presentes.
Já foi apresentado as nossas irmãs visitantes, né? Deus abençoe elas. Em nome de Jesus, Deus abençoe as irmãs, para a glória de Deus. Amém? Amém, amém. Louvado seja Deus. Tem a fotografia aqui no final do culto, a gente apresenta de novo para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Deus vai dar vitória. Vamos lá, meus irmãos, iniciar o estudo para a glória de Deus. Nós estamos na segunda parte do estudo, os dons espirituais e ministeriais. Aleluia! O estudo anterior nós falamos sobre o primeiro dom, o dom da profecia. Recapitulando para os irmãos, tanto que vão ouvir o estudo e os que não estavam aqui na aula anterior, recapitulando, vou pegar do início para vocês um pequeno resuminho do estudo anterior, amém? Os dons do Espírito Santo, os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo. Os dons são manifestos pelo Espírito Santo para desenvolvimento da igreja, ou seja, o corpo de Cristo. Ele dá os dons como ele quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. E também podemos buscar os dons. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Os dons não são para proveito pessoal. Buscar os dons com interesse, disposição. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Não somente temos que conhecer os dons estudados, mas sim descobrir em nós quais deles temos. A igreja descobriu os dons que cada um possui. Primeiro dom de profetizar. O que possui o dom de profecia está hierarquicamente abaixo apenas dos apóstolos. As profecias tratam às vezes do futuro, mas geralmente se prende nas necessidades presentes das pessoas. Atos capítulo 3, versículo 18, revelou o futuro. Lucas capítulo 1, versículo 67 até 80, fala sobre o presente e o futuro. E Apocalipse capítulo 1, versículo do 1 até o 3, também fala sobre o futuro. Amém? Recapitulei para vocês. Agora nós vamos iniciar o segundo dom do ensinamento dos dons espirituais. O dom é de línguas estranhas. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Dom de línguas estranhas é um sinal do revestimento com o Espírito Santo, ou chamado batismo com ou no Espírito Santo, para capacitar o crente para a obra de Deus, para ele trabalhar na obra de Deus. Abra suas Bíblias, acompanhem comigo. Atos capítulo de número 2, versículo 3 e 4. Quinto livro da Bíblia, Atos, capítulo de número 2, versículo 3 e 4. Atos 2, capítulo 2, versículo 3 e 4. Se você quiser ficar em pé, pode ficar. Se quiser ficar sentado, pode ficar sentado. Nós vamos ler muito texto aí, não precisa você se levantar sempre, senão você vai cansar muito, né? E foram vistos por eles línguas repartidas como que fogo, as quais puseram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Amém? Amém. Meus irmãos, você que puder, traga caneta, papel para o estudo, para você anotar. Fica melhor para você pegar tudo. Se não dá para você pegar tudo aqui, você pega na sua casa, você recapitula tudo, estuda tudo certinho em casa. Aleluia. Talvez aqui não dê tempo, né? Que a gente tem que ler rápido o modo tempo. Então vamos lá. Então,
isso aconteceu, que nós lemos, foi em Jerusalém, Israel, na festa de Pentecoste. Jesus, quando ele sobe para o céu, ele então diz: vós não saiais, ou não retirai-vos da cidade de Jerusalém, até que vós sejais revestido do poder. Então, nesse dia, neste momento, com essa ação que nós lemos, foi manifestado o poder de Deus sobre os apóstolos e os discípulos que estavam naquele lugar. Foram cheios do Espírito Santo. Era um tempo ali de festa, chamado a festa de Pentecoste, realizadas 50 dias após a oferta das primeiras colheitas de trigo. Deuteronômio, acompanha comigo, capítulo de número 16, versículo 9. Glória a Deus. Estudo é sempre na Bíblia, né, irmãos? Deuteronômio, louvado seja Deus. Se eu não me engano, é o 4º livro. É, meu Deus, a glória. Ou é o 5º? Deuteronômio, capítulo de número 16, versículo 9. Que diz assim, meus irmãos: 7 semanas contará, desde que a foice a começar na seara. Começaremos a contar as 7 semanas. Amém? Festa da colheita. Agora abra em Êxodo, o 2º livro bíblico. Êxodo 23, 16. 23, 16 de Êxodo. E a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, é a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. Amém? Amém. Então, Deuteronômio também, 16. Volta de novo para Deuteronômio. Louvado seja o nome de Jesus. 16. Louvado seja Deus. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães, asmo, a festas da semana, e na festa do tabernáculo. Porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Amém? Aleluia. Podemos ver que aqui era a festa de Pentecostes, também chamada de festa da colheita, onde ele escolhia todo o seu trigo, e depois desse tempo que ele colhia todo o seu alimento, seu trigo, eles faziam uma festa. Para quê? Para comemorar e agradecer a Deus pela colheita, a boa colheita que eles tiveram. Então eles fazem ali uma festa com várias comidas, e aí nessa festa vem gente, em Deuteronômio capítulo 16, versículo 16, diz que vem a gente de todos os lugares. Na festa de Pentecoste mesmo, foi gente de todo mundo que estava ali. Então as pessoas de outras nações vinham participar dessa festa, porque é uma festa muito bonita, abundante, que tinha muita comida, e o povo vinha para comemorar, junto com os hebreus ali, aquela bênção da boa colheita que eles tiveram, entendeu? Então o povo do mundo todo vinha para aquela festa, e era o dever de todo mundo chegar naquela festa e apresentar comida, levar comida para comemorar a grande bênção que o Senhor deu. E nós podemos ver que em Atos dos Apóstolos, nesse dia de Pentecostes, também tinha gente de todo mundo lá, não foi verdade? Tinha gente de todo mundo que estava lá, comemorando essa festa. Você pode ver aí em Atos, capítulo de número 2, versículo
6, 7 e 8. Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo número 2, versículos 5, 6, 7 e 8. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Está vendo? Gente de todo mundo. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmados se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são Galileu todos esses homens que estão falando? Como pois ouvimos cada um falar na nossa própria língua, em que somos nascidos, ou nossa língua materna, ou nossa língua nativa, né? Que é a língua que a pessoa, quando a pessoa nasce, que ele começa a falar aquela língua, a nativa, é a primeira língua dela, é a língua materna dela. Então, tinha gente de todo lugar, todos os judeus, que eram religiosos, e das nações, eram religiosos, estavam lá em Israel, na nação de Israel, para comemorar essa festa. E nós vemos que, no dia de Pentecoste, eles falavam em línguas, e diz que via como em línguas repartidas de fogo. Então naquele dia eles foram cheios do Espírito Santo, mas as primeiras línguas que é citada no relato do texto bíblico, não foi uma língua espiritual, no sentido de línguas desconhecidas, não, foi umas línguas, idioma. As primeiras línguas estranhas foram idiomas. Por quê? Porque todas as pessoas que estavam das outras nações, as pessoas que estavam de outros países ali em Jerusalém, eles ouviam os apóstolos e os discípulos de Cristo, todos que estavam ali reunidos, falar na sua própria língua. Não era a própria língua deles. Eles não sabiam, os apóstolos não falavam todas as línguas, os idiomas, mas naquele momento Deus fez que eles falassem os idiomas das pessoas, para que as pessoas pudessem ouvir, crer e se converter dos seus pecados. Então foi algo tremendo. Então as primeiras línguas foram idioma. Mas devemos tomar cuidado, por quê? Tem pessoas que usam esse texto, e por uma falta de sabedoria, e eu digo mais, teólogos dizem isso, pessoas que são formadas, que estudou a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas eles não têm inspiração do Espírito Santo. Como assim, meus irmãos? Tem gente que lê a Bíblia, um ateu lê a Bíblia, um historiador lê a Bíblia, um cientista lê a Bíblia, um professor lê a Bíblia, mas só entende a Bíblia quem estiver espiritual. Nem todo pastor é espiritual. Nem todo pastor tem o Espírito Santo, como nem todo crente tem o Espírito Santo. Porque como se recebe o Espírito Santo? Oração, jejum e santificação. Mas eles não oram, muitos deles não jejuam, não santificam, e como é que vai entender da Bíblia? Aí eles começam a distorcer, começam a pegar aquilo que eles acham que é, mas não tem nada a ver. Por quê? Porque ele está pegando texto fora de contexto e não tem a inspiração do Espírito Santo. Um homem sem a inspiração do Espírito Santo, ele é como uma folha jogada para todo lado, ele não tem destino. Mas quem tem o Espírito Santo, a inspiração de Deus, ele compreende todas as coisas. Diz que ele discerne tudo, e por ninguém ele é discernido. Entendeu? Então, cuidado com esses aí que dizem: ah, irmão, não existe língua estranha, foi idioma. Foi verdade, era idioma. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi idiomas. Por quê? Porque era uma coisa que era necessária para o povo do mundo todo ouvir a palavra de Deus naquele dia. Mas existem as línguas espirituais que Deus nos dá, que ninguém entende, só Deus. Vamos lá, vamos aprender agora sobre as línguas espirituais, que não foram mais idioma a partir daí, mas assim foi línguas que ninguém entende, somente Deus. Vamos lá? Vamos aprender aqui. Mas depois disso foi línguas espirituais
Coríntios capítulo 14, versículo 2. 1 Coríntios, abre aí. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Cuidado com esses profetas aí que andam dizendo, né, que não existe língua estranha. Eles estão sendo enganados pelo anticristo. Eles precisam ter o Espírito Santo. Vamos orar para Deus abrir a mente deles, né, e libertá-los. 1 Coríntios 14, 2. 14:2. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 1 Coríntios, capítulo 14, eu falei 14? 14, versículo 2, tá? Vamos lá. Porque quem fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Aí, eu vou ter que ler de novo para eles abrir a mente, para ver. Olha aí, irmãos ouvintes. Porque quem fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Olha aí, irmãos, existe a língua espiritual. E as línguas espirituais, nenhum ser humano compreende, entende por a natureza humana. Depois nós vamos chegar na frente. Nenhum ser humano na natureza humana, científica, estudada, sendo um professor, qualquer área que ele tiver, ele não entende na natureza humana a língua espiritual. Só quem entende é Deus. Entende é Deus. Agora, o dom de língua, ele edifica a si próprio. O dom de língua, depois nós vamos mais na frente. Se não tiver intérprete, só edifica a si próprio. Como assim? O dom de língua, ele só edifica a mim mesmo. Por quê? Porque quando eu estou, ou qualquer um que fala em línguas estranhas, que está falando em línguas estranhas, Deus, ele está falando com Deus. Então, Deus está renovando ele, fortalecendo ele, enchendo ele da graça. Aí ele está sendo edificado, mas a igreja não entende nada. Entendeu? Então a igreja fica sem entender, mas a pessoa que fala está sendo edificada, cheio da graça e da unção. Nós vamos entender mais um pouco. Não é o que as pessoas pensam, que tem gente que diz que eles proíbem falar em língua. Não, nós vamos mais à frente, nós vamos entender. Vamos lá. Aqui, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5 agora. É bom que nós continuamos no mesmo texto, né? 5. 1 Coríntios 14, 5, meus irmãos. Eu quero que todos vós falem línguas estranhas, mas muito mais que profetizais. O que profetiza é maior do que fala em línguas estranhas. Está vendo? Que profetiza, nós ensinamos isso na aula anterior. O que profetiza é maior do que quem fala em línguas estranhas, a não ser que ele também interprete, para que a igreja receba a edificação. Ou seja, o dom de língua, ele é mais edificado, ele é edificado para a igreja toda, se alguém interpretar. Se alguém interpretar o dom de línguas, então a igreja toda é edificada. Mas se não tiver ninguém que interpreta, ou seja, se a pessoa própria não interpretar, ou outra pessoa interpretar, só edifica a própria pessoa. Amém? Vamos lá. Não podemos proibir as pessoas falarem línguas. Olha, tá vendo? Chegando. Os pastores aí que estão proibindo o povo falar em língua, olha, a Bíblia está falando que não pode. Vamos ler? Aonde é que fala? 1 Coríntios 14, 39. Agora vai para o versículo 39. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo, né? Para a glória de Deus. 14, 39. Vamos lá. De 1 Coríntios. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas. Não pode proibir. Agora eu digo assim, tudo com ordem e decência. Vamos supor, se na hora que a pessoa está dando um ensinamento, um exemplo, o irmão está ensinando, ou tem uma irmã pregando,
Aí a pessoa não pode ficar falando em língua toda hora, né? A não ser que Deus usa ela numa profecia. Tudo bem, se Deus usa ela numa profecia, ela pode falar em língua e profetizar e todo mundo se cala para ouvir o que ela está falando. Não é verdade? Entendeu? Mas a gente está ensinando e todo mundo falar em língua na hora que a gente está ensinando, não tem como, né? Se quiser falar, fale baixinho, né? Aí porque o povo está ouvindo o ensino, né? Mas na hora da oração, todo mundo pode falar em língua. Quem quiser falar em língua na hora da oração, na hora do louvor, se você quiser falar em língua também, dá para falar, não tem problema, né? Não vai atrapalhar, eu acho, muito louvor, mas é melhor na hora da oração, né? Na hora da oração a hora é melhor, né? Na oportunidade que a pessoa tiver, pode falar também, com certeza. Entendeu? Se Deus usar, com certeza. Entendeu? Então, temos que entender isso. É porque tem muitos que proíbem, não pode proibir. Tem muitos pastores por aí que não podem, não, na igreja. Tem igreja por aí que não pode nem mais profetizar. Não pode, eles proíbem alguém chegar profetizando. Não pode, irmãos. Então, tem que entender que não pode proibir Deus usar as pessoas. Para que é nós, se não for para ser usado? Se não quer que ninguém seja usado na casa de Deus, pastor, entrega o teu cargo e sai fora, porque isso não é para você. Não é não? Esses pastores que estão proibindo o povo. Você está proibindo? Não pode proibir, tem que deixar o povo ser usado por Deus. Tem várias igrejas aí, irmão, que não pode profetizar e nem falar em língua. Eu não estou dizendo nossa igreja, eu estou falando outras igrejas por aí, entendeu? O negócio é apertado. Então, não podemos proibir ninguém falar em língua. Então, a pessoa pode falar em língua quando Deus tocar nela. Se Deus tocar para ela profetizar, ela pode profetizar. A igreja vai ouvir o que ela está profetizando. Amém? Vocês estão entendendo, né? Glória a Deus. Vamos lá. Agora vamos ver sobre a interpretação de línguas. Amém? Tem o dom de línguas e tem quem a interprete. Tem quem a interprete. Vamos lá. Abra sua Bíblia também, 1 Coríntios 12. Oh, que benção, que fica mais fácil nós achar, tudo no mesmo livro. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. 1 Coríntios 12, 10, tá bom, irmãos? Glória a Deus. E a outra operação de maravilha, e a outra profecia, e a outro dom de discernir espírito, e a outra variedade de língua, e a outra interpretação das línguas. Tá vendo? Então, quem fala em língua, bom seria, Paulo escreve, que quem fala em língua interprete. Eu falo em língua, tem outros irmãos aqui que falam também. É bom nós interpretar, pedir a Deus o dom para nós interpretar, que aí edifica mais a igreja, edifica mais. Mas os irmãos também que não falam em língua, pode pedir o dom para interpretar quando o irmão estiver falando em língua, está entendendo? Ou seja, aí a igreja toda vai ser edificada. Vamos supor, quando um irmão estiver falando em língua, o outro irmão está ouvindo, e Deus dá a interpretação, e ele fala o que aquela pessoa está falando pelo Espírito Santo. Amém? Então, existe o dom da interpretação. Tanto quem fala pode ter o dom da interpretação, pedir a Deus, e como quem não fala línguas também pode pedir o dom da interpretação para interpretar os dons de língua. Amém? Vocês estão vendo, meus irmãos, a importância dos dons espirituais na igreja. A igreja sem dons espirituais, ela não é igreja. É a mesma coisa de uma comida sem tempero, irmãos. Ela não tem sabor, ela não tem substância. Ela, igual o povo fala, né, substância. O povo que fala isso na antiga, se eu não me engano. Então, ela não tem força. A comida sem um tempero, ela não, parece que não fortalece a pessoa, né? Então, é a mesma coisa de você tomar um remédio que ele não tem a vitamina que você precisa, um remédio que é praticamente sem nada de vitamina. Então tem que ser algo que deixa você forte, entendeu? Então aí os dons espirituais é como isso, é como uma vitamina que fortalece a igreja. É como uma comida com tempero, que é gostosa, que é boa e todo mundo quer provar. Então a igreja precisa dos dons. Você que não tem os dons, como eu falei, tudo é etapa. Os irmãos que não são batizados, vai se batizar, depois vai buscar os dons, entendeu? Mas quem já é batizado, se você quer ser usado, busca os dons, irmãos. É tão lindo quando a gente vai numa igreja e Deus usa as pessoas na profecia, né?
Usa as pessoas no dom de cura. Usa as pessoas no dom da palavra. Usa as pessoas na revelação, que é no dom da palavra da ciência. Depois nós vamos entrar nessa questão. Então é tão lindo quando a gente vai na igreja que Deus usa a pessoa num dom de maravilha, né? Os dons é lindo, irmão. Então vamos buscar os dons espirituais. Não é porque você... Talvez algumas pessoas pensam, mas eu estou na certa idade. A Bíblia diz que até na velhice darão frutos. Todo mundo tem utilidade na obra de Deus. Tem gente que tenta encostar a pessoa no canto. Ele não serve para nada. Serve sim, alguma coisa ele sabe fazer. Alguma coisa ele sabe fazer. Porque todos são membros do corpo de Cristo. Todos são membros. Já viu? O corpo sem um braço, sem a perna, como é que fica? Então todos são membros do corpo de Cristo. Então todos faz parte para a edificação da igreja e para a igreja caminhar. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, já falei da interpretação de língua. Agora vamos falar sobre o dom de discernir espíritos. O dom de discernir espíritos está em Coríntios 12, capítulo de número 12, versículo 10 também, que nós lemos, né? E a outra operação de maravilha, a outra profecia, a outro dom de discernir os espíritos. Era para mim pegar, irmãos, e eu não lembrei, eu venho lembrar aqui em cima. E aí eu acho que eu não anotei. O dom de discernir espírito. Se eu não me engano, irmãos, foi Paulo ou foi Pedro, eu não me passou na cabeça. Que tinha aquela mulher adivinha, que ela adivinhava e dava lucro aos seus senhores. E aquela mulher, ela falava assim para os profetas de Deus, os apóstolos de Deus: estes homens que vos anunciam a palavra são verdadeiros homens de Deus. Olha, e ela tinha espírito maligno de adivinha, mas ela estava falando a verdade, né? O espírito maligno na vida dela falou a verdade. Mas por quê? Porque ele tinha a intenção se o espírito maligno está falando aquilo na boca daquela menina, ou quer dizer que o que ele está fazendo também é certo. Se ele está exaltando os apóstolos de Deus, então ele é o Espírito de Deus e ele está fazendo certo. Então era para as pessoas acreditar, ou até mesmo o apóstolo de Cristo acreditar que talvez era ter o Espírito de Deus na vida daquela menina, mas não era de Deus, era o Espírito adivinha, entenderam? Então o que Paulo fez? Paulo viu que ela estava incomodando ele e viu que era um espírito maligno. Ele disse: sai dela, saiu o espírito. Ou seja, o dom de discernir espírito é quando você vê uma pessoa com a manifestação espiritual. O que é manifestação espiritual? Manifestação espiritual é tudo que vai além do material. Ou seja, é a pessoa falar em língua, é a pessoa profetizar, é a pessoa pular, é isso aí, entendeu? Essa forma, ou em ter a pregação dela, muitas vezes, entendeu? Então, quem tem o dom de discernimento vai discernir se o que a irmã e o irmão faz é de Deus ou não é, porque há muito profeta por aí. Não é pecado você analisar, julgar a profecia. Julgai a profecia e não o profeta. Não pode julgar é a pessoa. Você tem que julgar a profecia, o que a pessoa fala. Você tem que pedir o dom de discernir. O dom de discernir você vai entender. Deus vai falar com você, aquilo é de Deus ou não é. O pastor Raimundo me citou certa vez que estava em um lugar, se eu não me engano, numa vigília. E ele estava lá com os irmãos na bênção orando. Disse que tinha uma mulher sapateando, sei lá como é que era. A manifestação espiritual. E aí ele sentiu de Deus, não é de Deus. Foi lá, colocou a mão, a mulher caiu. Entendeu? Então, discernimento espiritual, porque nem todo espírito é de Deus, e há hoje, muito em dia, muitos falsos profetas por aí. Então nós temos que discernir. Só não vai julgar a pessoa. Você também não pode chegar assim e julgar: aquela irmã eu acho que não é de Deus. Não, você não pode falar isso. Ou aquele irmão não é de Deus. Não, você vai orar, pedir a Deus: Deus, aquilo ali é da tua parte ou não, entendeu? Não pode julgar. Você não pode chegar julgando, entendeu? Não pode julgar, entendeu? Você chega, ora a Deus: Deus, é do Senhor, me fala, me mostra, pede Deus para lhe mostrar. Agora não julgue nem a pessoa, não julgue a pessoa, e não julgue se é de Deus ou não. Deixa Deus falar com você, que Deus vai falar, amém? Entendeu? Porque há muitos falsos profetas por aí, meus irmãos. Há muitos falsos profetas por aí, e o povo pensa que tudo é de Deus. Não, nem tudo é de Deus. Nós devemos vigiar, amém? Isso serve para todos nós. Todos nós devemos
vigiar. Vamos lá, vocês entenderam, né? O dom de discernir espírito. E é uma coisa, irmão, difícil. Eu digo para vocês que uma das coisas mais difíceis é discernir espírito. Por quê? Teve um homem que eu acho que eu citei aqui uma vez, alguns irmãos não ouviram, que esse homem prega até doutrina. E ele, acredita, irmãos, ele ora e chove. O homem ora e chove, faz milagre. Aí nós pensávamos, esse homem é homem de Deus. Quando foi ver, a gente foi analisar e o homem recebendo adoração. As pessoas chegam, ajoelham diante dele e ele gosta, deixa. Sendo que nem os anjos recebiam adoração na Bíblia. João, em Apocalipse, foi prostrado diante do anjo. O anjo falou: não, rapaz, não se ajoelhe diante de mim. Eu sou teu conservo, não faça isso. Ou, em outras palavras, uma vez, tem que adorar a Deus. Mas ele recebia adoração, então é um falso profeta. Então nós devemos vigiar muito, irmão. Hoje está difícil, só muita oração, jejum, santificação para Deus nos mostrar as coisas, porque está difícil, amém? Só para os irmãos entenderem, né? Vamos lá, agora nós vamos falar sobre o que foi falado aqui hoje também, sobre o dom da fé. Eita maravilha! Capítulo 12, versículo 9. Capítulo 12, 9, 1 Coríntios, tá? A outro pelo menos Espírito, a fé. Olha aí, a outro pelo menos Espírito, a fé. Existe 3 tipos de fé. A fé, vamos primeiramente a fé natural. Aquela fé, eu vou ali na rua e eu vou. Aquela fé, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar. Aquela fé, eu vou fazer isso, eu vou fazer. É a fé natural, ele crê, ele vai na rua, ele tem fé. Isso é uma fé. Fé é acreditar, entendeu?